Olá, seja bem-vindo. Você já sentiu aquele medo paralisante? Aquele medo que não deixou você continuar, aquela sensação que se você tentasse, você falharia e que tudo ia desmoronar? Você já sentiu aquele medo desconfortável que te impediu de aproveitar uma oportunidade? Aquele medo que não deixou você conquistar aquele seu sonho? Mas e se eu te dissesse que existe um método para superar este medo e transformar o fracasso em um trampolim para o sucesso? Hoje, aqui nesse vídeo, áudio, você vai descobrir como vencer esse medo de fracassar e finalmente conseguir agir e conquistar aquilo que você sempre desejou. O medo do fracasso não é só um problema emocional. Ele é um sistema de sabotagem invisível que afeta a sua mente e as suas decisões e até mesmo a sua saúde. Quando você tem medo de errar, o seu cérebro ele entra em um modo de defesa que te impede de tomar aquela ação. Você começa a procrastinar, a duvidar de si mesmo e perde aquela tão sonhada oportunidade. A sua autoestima despenca e você começa a associar os seus erros com os erros do passado. E aí o seu cérebro, de forma intuitiva, começa a criar justificativas para convencer você de não tentar fazer aquilo que você queria. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu tive medo de fracassar quando eu comecei no canal do YouTube, quando eu arrumei um novo emprego, quando eu fiz uma reunião para mais de 100 pessoas, eu tive medo de gaguejar nessa reunião. O medo ele está presente e ele vai criando associações, principalmente na vida daquele que por várias vezes fracassou. Então vamos supor que você é uma pessoa que lutou muito e acabou perdendo a sua empresa. Você é uma pessoa que lutou muito, mas perdeu aquela pessoa que você tanto amava. Você foi humilhado na frente dos outros quando foi falar em público, todo mundo riu de você. E aí você ficou com medo. Esse medo ficou dentro de você. E toda vez que você tenta falar em público, por exemplo, você fica com medo e acaba desistindo dessa atitude. O medo, ele está ali programado na sua mente. É natural que todo ser humano tenha medo. O nosso cérebro usa o medo como forma de defesa para não cair em alguma armadilha. Se ninguém tivesse medo, todo mundo pularia de uma ponte, entendeu? Correria no carro, na BR, a mais de 200 por hora, entendeu? Mas é o medo que te mantém vivo. Porém, existem alguns medos que são irracionais. São medos que são provocados por uma experiência negativa daquilo que você passou. Tem pessoas que têm um gigantesco medo de baratas. Você talvez tenha esse medo de barata. Eu tenho medo de aranha. Pode ser qualquer tamanho. Se a aranha aparecer aqui, eu fico com medo. Tem gente que tem medo de barata. E esse medo às vezes veio porque lá na infância a mãe daquela pessoa também tinha medo de barata. Então ela gritava e a criança associava aquele medo. E aquele medo passou a ser parte da vida daquela criança. E quando adulto, aquele medo continuou prevalecendo dentro dela. O resultado disso é que você, aquele seu medo, acaba se tornando seu maior inimigo. Mas a verdade é que o medo do fracasso não significa que você realmente fracassou. Ter um medo de algo, que algo vai dar errado, não significa realmente que algo vai dar errado. Quando eu jogava bola, por exemplo, no gol, gostava muito de brincar de bola, o medo do goleiro é o quê? É levar um frango, né? E passar humilhação na frente de todo mundo. Quando eu tinha esse medo, quanto mais medo eu tinha de errar no jogo, mais eu errava. Era automático. Se eu entrasse pensando, poxa, se eu falhar, com certeza eu falharia naquele momento.
O medo, ele acaba conduzindo as suas respostas e até o seu sucesso. Quando você tem medo de algo, a chance daquilo acontecer é maior. Até que a Bíblia diz, né? Jó disse, né? Aquilo que eu temi me sobreveio. Então, aquele medo que você tem, se ele ficar muito permanente dentro de você, ele vai conduzir a sua vida e é ele que vai decidir suas ações. Ele significa que a sua mente já foi treinada para te proteger, mas de forma errada. Aquele medo quer te proteger de algo que é assustador, que é um bicho, que é uma onça, que é um rinoceronte. Mas na verdade é uma barata, é uma mariposa, é uma pequena aranha. Mas o cérebro, ele não vai colocar essa razão em você, ele vai deixar ali um medo. O medo, ele às vezes não se equilibra com a razão, é outra parte do cérebro. Então quando você está com medo, a razão, ela às vezes fica ali de lado. Você pensa assim, poxa, eu tenho medo de sair na rua, de dirigir e bater. Mas a chance disso acontecer, tem chances? Claro que tem. Mas a chance é bem menor do que, por exemplo, você escorregar no banheiro, talvez. Porque você está no banheiro todo dia, tomando banho. Então, chances de acontecer algo com a gente tem em todos os lugares. Inclusive, chance de você perder seu familiar, de você... Tudo isso está associado. Só que o medo, o medo irracional, ele acaba colocando mais dor dentro de você e tirando a sua razão. Por isso, eu vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo que vai te ajudar a superar esse medo que você tem. Mas primeiro, nós precisamos entender como o medo nos controla. Quantas vezes você já desistiu antes mesmo de tentar? Você queria aquela chance de emprego, mas você não foi lá porque achou que você não tinha condição. Você queria abrir um canal no YouTube, mas não abriu porque você acha que não é tão bonito assim, ou bonita, ou não sabe falar. Quantos sonhos você deixou no papel porque o medo falou mais alto? E se você tivesse dado aquele passo em direção a esse sonho? E se você tivesse tentado? E aquela moça que você sempre gostou e você nunca teve coragem de chegar? E se você tivesse chegado? Você saberia se aquela moça gosta ou não de você de verdade. Isso já estaria dentro de você, você já teria essa noção. Mas você nunca vai saber qual seria a resposta daquela jovem, porque você não tentou, porque você não falou com ela. Imagine se algum tempo atrás eu ficasse com medo da minha aparência ou da minha voz e não tivesse criado um canal no YouTube. Talvez hoje eu não teria um canal com 40 mil inscritos, com várias visualizações diárias. Talvez eu não teria aprendido novas habilidades. Se eu tivesse medo de tirar foto, talvez eu nunca tinha tirado uma foto em público, nunca tivesse feito um ensaio fotográfico. Se eu tivesse medo de falar com as câmeras, talvez eu nunca tivesse falado com as câmeras e melhorado a minha habilidade social. Então, quantas oportunidades você está perdendo sem nem mesmo tentar? Poxa, eu queria tanto abrir aquele negócio, eu queria tanto conhecer aquela pessoa, eu queria tanto fazer aquela viagem, eu queria tanto estudar aquele tema. Eu queria tanto aprender a tocar violão, mas eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Você não sabe tocar, não sei o que lá. A ciência prova que o medo do fracasso ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. Foi o que eu falei agorinha. O medo é uma dor. Ou seja, para a sua mente, falhar dói tanto quanto se machucar. Imagina ali que você está andando de bicicleta e você está aprendendo a andar de bicicleta. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu estava aprendendo a andar de bicicleta, né? Novinho, tal, bicicleta grande. Falei assim, nossa, eu fiquei com medo da bicicleta. E fui pedalando. E naquele momento que eu estava pedalando, uma abelha me picou na hora e eu caí em cima de
um arbusto cheio de espinho. A experiência, aprendendo a andar de bicicleta, a abelha te ferrou, aí você vai lá e cai justamente num monte de espinho. Eu fiquei todo ralado, todo machucado. Eu fiquei ali uns 3 meses sem querer saber de bicicleta, até que eu tive que tentar enfrentar aquele medo. E toda vez que eu pedalava, eu sentia um medo de acontecer a mesma coisa, de cair e machucar. E aí eu continuei pedalando. E teve um dia que eu caí de novo, só que eu caí numa areia bem macia. E aí eu fui fazendo um teste, já vamos ver como é que é cair? E eu fui pedalando e caindo de propósito nessa areia. Até que eu acostumei com a queda. Eu comecei a falar assim, se eu cair é só cair desse jeito, é só virar para o outro lado. E foi através desses tipos de teste aí, de cair da bicicleta, que eu fui perdendo medo. E aí, a partir desse momento, eu continuei pedalando normal, fazia um monte de coisa que criança faz com a bicicleta, caía de vez em quando também. Mas, como eu perdi o medo, enfrentando o medo. Mas toda vez que você tem medo, aquela dor vem antes daquilo que vai acontecer. Você tá com medo de cair, parece que você sente a dor da queda antes mesmo da queda acontecer, e pode ser que a queda nem aconteça. Mas imagine aí se grandes pessoas da história estivessem medo ali de errar, não enfrentassem os seus medos. O Michael Jordan, por exemplo, ele foi cortado do time da escola. Hoje ele é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Imagina ali se Jordan ficasse com medo de jogar basquete porque ele foi desprezado lá na sua juventude. E o Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa. Imagina aí se ele ficasse com medo de lutar pelo seu sonho, de criar o iPhone, por exemplo, que revolucionou o mundo. E o Thomas Edison, que falhou mais de 10 mil vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Ele até dizia, eu não falei 10 mil vezes, né? Eu apenas fiz 10 maneiras diferentes, erradas, até acertar, né? Porém, a diferença entre eles e quem está com medo é que eles realmente tiveram medo do fracasso, mas continuaram. Essa é a diferença. Talvez hoje você está com medo, mas não quer continuar o seu propósito, não quer continuar a sua meta, não quer fazer aí o seu canal no YouTube, o seu projeto digital, o seu curso. Quantas vezes a gente teve medo? E quantas oportunidades a gente perde devido a esse medo? O medo do fracasso pode ser o seu maior bloqueio e a sua ferramenta de crescimento. Como assim, Thiago? O medo do fracasso pode ser minha maior ferramenta de crescimento? Sim. Esse medo, ele pode ser a chave que vai mudar aí a sua perspectiva de vida. E eu vou te falar aqui alguns truques para superar esse medo. A maioria das pessoas perguntam, e se eu falhar? E se eu cair da bicicleta? Né? Era a pergunta quando eu era jovem que eu fazia, né? Com medo. E se eu cair de novo? Mas a pergunta certa que você tem que fazer é, o que eu posso aprender se isso não der certo? Eu aprendi que quando eu fosse cair da bicicleta, em vez de escolher o lado que tem os espinhos, eu teria que escolher o outro lado, porque aí eu só ia cair no chão. Então eu aprendi isso. O que você aprende então? E se eu falhar, o que eu vou aprender com isso? Com certeza você vai aprender que aquele caminho é o caminho errado. Então, um caminho errado você já vai conhecer e não vai seguir. Essa mudança simples faz com que o seu cérebro troque o medo por uma curiosidade. A curiosidade, ela é um pouco mais maleável, ela é um pouco mais atrevida, ela é um pouco mais resistente. A curiosidade vence o medo. Agora, o erro não é mais um problema para você, mas uma oportunidade de você aprender algo novo. Então, em vez de falar assim, e se eu falhar, você vai falar, o que eu posso aprender se isso não dá certo? Eu vou abrir um negócio aqui, se eu falir, o que eu vou aprender? Eu vou tentar um emprego aqui, se disserem não,
que eu vou aprender com isso? Como será a minha próxima entrevista? Qual é o erro que eu cometi? Bom, eu já cometi vários erros na minha vida. Eu lembro lá no passado que eu cometi um erro muito básico. Muito básico. Eu era jovem demais. Que foi o quê? Eu tava num emprego, tava começando ali na período de experiência e tal. E eu fui me queixar da atendente lá que falou... Foi grosso comigo, né? O funcionário foi grosso comigo. Meu maior erro foi o quê? Pô, queixar-se de alguém sem nem mesmo fazer parte daquela empresa. Tá acabando de chegar, você já tá queixando de alguém. Entendeu? Então esse foi o meu erro. De ter deixado, se eu deixasse aquilo para lá, se eu entendesse um pouco mais do comportamento humano, eu não teria cometido aquele erro. Então eu aprendi com aquele erro que você tem que ficar quietinho na sua. Entendeu? Por quê? Você tá chegando agora. Você não pode entrar pela janela. Então eu aprendi com esse erro. Quantas vezes você erra por não saber qual é a direção certa a se tomar? E por que você não sabe a direção certa a se tomar? Porque você não errou o suficiente de vezes para saber qual é o lugar certo. Então o erro acaba te ajudando. Você está entendendo? Você precisa reprogramar o seu cérebro com as pequenas vitórias. Isso aqui eu aprendi a fazer e isso aqui está me ajudando muito. O medo do fracasso é um hábito mental. Para quebrá-lo, você precisa ensinar o seu cérebro que errar não é perigoso. Já viu aquela frase, né? Clichê, errar é humano? Eu diria que errar não é perigoso, na maioria dos casos, claro. Se você estiver pilotando um avião, você errar, aí é perigoso, entendeu? Mas, na maioria dos casos, errar não é perigoso. Então, toda vez que você tiver uma pequena vitória, você tem que entender o seguinte: você venceu o seu medo. Se você tem medo de falar em público, você vai começar gravando áudios para os seus amigos, por exemplo. Eu mesmo, quando eu comecei a aparecer na webcam, esse vídeo eu não estou aparecendo, mas existem vários vídeos aqui no canal. Eu tinha medo de fazer vídeo aparecendo para as pessoas. E quando eu comecei a gravar, eu era meio travado. Então o que eu fiz? Em vez de gravar vídeos, eu gravava lives privadas no YouTube. Então eu fazia várias lives privadas. E aquela live que ficasse boa, eu ia lá e colocava em público. Tá entendendo a ideia? Então foi assim que eu comecei a falar mais em público. A querer aparecer nas câmeras. Se tem medo de empreender, faça pequenos testes sem grandes riscos. Se você tem medo de abrir uma loja gigante, abra uma pequenininha. Vamos começar um negócio pequeno aqui. Vamos ver o que dá. Eu quero abrir uma sorveteria. Em vez de abrir uma sorveteria, eu vou comprar uma máquina de sorvete e quero ver o movimento. Como é que é o movimento aqui? Qual que é o processo? Os melhores horários de venda? Os meses que vendem mais? Então você começa por partes. Por passo a passo, algo pequeno. E você vai vencendo. Porque vencer coisas pequenas é mais fácil do que grandes. É muito mais fácil você dar o primeiro passo do que você dar o 100º passo. Mas a partir do primeiro passo, quando você dá aquele passo, você começa a ter mais confiança. Se tem medo de errar, erre de propósito em algo pequeno, só para ver que o mundo não vai acabar. Foi o que eu fiz com a bicicleta, né? Tinha medo de cair, então o que eu fiz? Comecei a provocar quedas na areia. Comecei a pedalar, caía na areia de propósito, porque na areia não ia machucar, né? Então caía na areia, eu fui perdendo medo. Tem pessoas que têm medo na direção de o carro falhar na hora do sinal. O sinal tá lá vermelho e você tem que sair e não sabe qual o pedal, entendeu? Acelerar, qual que é o freio. Você fica com medo de apertar o pedal errado. O que acontece? Você erra de propósito naquele momento. O sinal ficou vermelho, você espera um pouco, todo mundo começa a te xingar, buzinar, vai logo. E você de propósito espera um pouco, e aí vai lá e sai de boa. Quando isso acontece, você já está acostumado, você vai entender que as críticas de fora, o xingamento das pessoas no trânsito, não vai te matar e não vai fazer diferença na sua vida.
Depois você nem vai ver mais aquelas pessoas. E aí você acaba perdendo o medo de ficar parado ali num semáforo. E aí você consegue seguir o rumo. Você começa a ter mais coragem quando você erra de propósito em algo pequeno. Você vai ver que o mundo não acabou. Às vezes as pessoas, eu vejo muito isso na internet, elas gravam um vídeo totalmente perfeito, palavras por palavras, tudo bonitinho, entendeu? E aí acaba o vídeo não conectando com as pessoas. Por quê? Porque tá perfeito demais. O erro faz com que você se conecte com alguém. É humano. Você pode começar, se está com medo de falar em público, você já começa errando de propósito. Faz lá um erro, supõe um erro ali, aí você ri com o pessoal, porque você já vai perdendo o medo de errar. Se você já errou no começo, entendeu? Mas é claro, tudo isso é de forma consciente, né? Errando de propósito. Outra coisa, estude os fracassos dos maiores. Muita gente gosta, né, eu vou ver o maior sucesso do Michael Jordan. Eu vou ver o maior sucesso do Ronaldo Fenômeno. Eu vou ver o maior sucesso do Neymar. Eu vou ver o maior sucesso do Steve Jobs, do Elon Musk. E, cara, é muito mais interessante a gente buscar quais foram os fracassos desses líderes aí que ficaram grandes, ou da pessoa que é a sua inspiração aí no seu trabalho, e descobrir como eles agiram com esses fracassos. E uma maneira legal é você lendo a biografia dessas pessoas que são bem-sucedidas e ver quantas vezes elas falharam. Você vai marcando lá num livro, ou você baixa um e-book mesmo, vai marcando ali quais foram os erros dessas pessoas e como elas superaram aqueles fracassos, como elas agiram naquele momento. Você pode assistir entrevistas, no YouTube vai ter várias entrevistas aí de empresários e artistas que falaram aí dos seus fracassos, dos seus momentos e como superaram. Você pode ver como eles construíram sucesso em cima dos erros. E a melhor forma de aprender é vendo os erros dos outros, né? É muito mais inteligente você aprender com os erros dos outros do que com o seu próprio erro. O que você faz quando algo dá errado? Comenta aí o que você faz quando algo dá errado. Qual é o seu plano B? Você tem algum plano B? Quando algo dá errado, eu tenho um plano B. Pergunte-se, o que eu posso fazer agora? Algo deu errado para você? Como você pode transformar aquele erro em uma oportunidade? Qual é o seu plano B? Ou C? Ou D? Quantas alternativas você tem caso algo venha a falhar? Eu vou te dar um exemplo aqui. Você quer abrir um negócio, mas você já tem um negócio? Você já tem um plano B? Você tem 2 negócios? Eu tenho um trabalho digital, eu tenho meu trabalho pessoal e eu tenho mais um outro negócio. Esses são o plano B, seu plano C? Você trabalha CLT, mas você também trabalha vendendo um produto, mas você também faz outra coisa. Você tem um plano B, um plano C? Você está fazendo uma palestra ali, de repente algo acontece ali, não tem um microfone, você tem um plano B, caso não tenha um microfone, você está levando ali um megafone. Esse é o plano B, certo? É importante porque quando você tem um plano B, você não tem tanto medo de errar. E aí quando você perde esse medo de errar, você acaba não errando, porque é o próprio medo que faz você errar. E celebre cada tentativa, mesmo que dê errado. Então, você fez algo, você estava lá, você foi chamado para um trabalho em grupo na escola. Você era a pessoa que ia falar. Quando eu era mais jovem, eu sou um cara extremamente tímido. E era justamente eu o cara que fazia essas apresentações. É inacreditável isso, né? Tá lá, fazendo apresentação na escola. Eu sempre, sendo um cara tímido, sempre fui forçado a usar a voz e falar com as pessoas. É inacreditável que o cara que não gosta de falar com as pessoas, fale com as pessoas. Entendeu? Isso daí sou eu. Não gosto de falar, eu prefiro o silêncio. Mas, sempre, na minha vida, eu usei as palavras. E aí, cada pequena
tentativa e erro. Eu falo, só um erro, amanhã todo mundo já esqueceu, entendeu? O medo do fracasso só existe porque você se importa demais com o resultado. Mas, se você encarasse o fracasso com indiferença estratégica, o que aconteceria? Em vez de ver um erro como algo pessoal, veja como um número. Esse foi só mais um teste. Esse foi só mais um erro. Em vez de sofrer por um fracasso, trate como um cientista testando hipótese. Vou testar aqui essa hipótese. Não deu certo? Vamos tentar por outro caminho. Não deu certo? Vamos tentar por outro caminho. Porque o maior sucesso é quando dá certo. Ninguém vai lembrar dos fracassos. Não sei se foi o Jordan que disse isso, mas eu errei tantas vezes, mas as pessoas só lembram das vezes que eu acertei. Não sei se foi, acho que foi o Jordan que disse isso. Então, os erros que você tem, as pessoas nem vão lembrar quando você acertar. O segredo do sucesso não é evitar o erro, mas errar rápido e corrigir rápido. Essa frase é muito forte. Então, você tem que errar agora, erre logo, erre rápido. Erre enquanto você está aprendendo, enquanto você não está lá em cima. Eu sempre tive medo de aparecer algum vídeo meu, virando meme aí, de um erro trágico, certo? Ainda bem que quando eu errei muito na minha vida, não tinha essa evolução digital que tem hoje, né? Então, os meus erros não foram gravados. As minhas palestras, os erros não foram gravados. Agora, se você errar hoje em dia, né, pode ser que as pessoas, elas gravem. Só que se você é pequeno ainda, vamos lá, você é um criador pequeno, você pode errar várias vezes que ninguém vai dar a mínima. Agora, se você for um grande criador de conteúdo, o seu erro será visto. Então, a melhor chance que você tem de errar é agora. E de aprender é agora. O fracasso só tem poder sobre você se você der importância para ele. Então, erre agora, erre já. Entendeu? E agora que você já aprendeu como transformar o medo em uma confiança, eu quero que você faça uma coisa. Comente aqui qual foi o seu maior medo do fracasso, aquele medo que te paralisou de verdade. Escreva aí nos comentários, porque quando você escreve, você externaliza esse medo e começa a dominá-lo. Eu inclusive fiz um vídeo falando justamente sobre essa questão de quando você escreve. Eu vou deixar o vídeo aí no card, tá? E se você gostou desse vídeo e ele fez sentido para você e você quer compartilhar com alguém, então pega aí, compartilha no WhatsApp, Instagram, nas redes sociais que você tem. Deixa o seu like, a sua inscrição e lembre-se, sem pressa, sem pausa. Não precisa correr, não precisa ser apressado, não tenha medo. Vá no seu tempo, sem pressa, mas sem pausa, continuando em frente. Beleza? Valeu, fui!